à apresentação desnecessária. Estamos face a uma comunicação dos três organizadores deste encontro, como eu estava a dizer, o professor Hermenegildo Fernandes, que já foi ontem apresentado e que, portanto, não deveria apresentar, mas que toda a gente sabe que não só é professor catedrático na Faculdade de Letras, mas que se tem dedicado desde há bastantes anos também ao estudo das sociedades de fronteira, nomeadamente das transições da sociedade que se constrói nestas regiões mais permeáveis e, portanto, que há muito tempo que já trabalha precisamente no cerne das questões que nos trazem aqui hoje, para além de uma incursão mais recente na história das universidades. E claro que é o autor de uma tese de doutoramento precisamente sobre isto e da biografia do Sancho II. A doutora Jacinta Bugalhão é licenciada em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, é mestre em Arqueologia pela Faculdade de Letras do Porto e é doutora em Arqueologia de novo pela Faculdade de Letras de Lisboa, a tese concluída em 2021. Desempenha funções de arqueóloga desde 1989, IPPC, IPAR, ITA, GIS, GESPAR e DGTC. E é alguém que tem dirigido diversas intervenções, não, eu julgo que ela não anda a mudar, o sítio é que muda de nome, mais ou menos, e desempenha, e que é uma arqueóloga que se tem dedicado ao estudo do urbanismo antigo da cidade de Lisboa, período romano, período islâmico, período medieval, cristão e mesmo moderno, e que tem uma investigação muito centrada também sobre o consumo e comércio da cerâmica ao longo da Idade Média. E passo sobre as outras coisas, o Dr. Manuel Fialho, que é investigador no Gabinete de Estudos Holiciponenses da Câmara Municipal de Lisboa, que é membro integrado do Centro de História e que tem produzido bastantes artigos sobre a cidade, especialmente imediatamente antes e depois da sua tese de doutoramento, que defendeu em 2017 sobre o tema da mutação urbana na Lisboa medieval, das taifas a Dom Dinis, e que eu tive o grande gosto de co-orientar, o orientador principal do professor Hermenegildo Fernandes, e que tem trabalhado muitos temas ligados com a cidade de Lisboa na Idade Média, com a capacidade de quem estudou com muito detalhe a documentação da cidade e que logo à tarde poderemos visitar com mais cuidado quando fizermos o lançamento do seu livro. E como não sou eu quem vai falar, e para não demorarmos mais, fica entregue. Olá, bom dia, outra vez. Antes de começar, deixem-me dizer-vos uma coisa. A organização deste colóquio surgiu de um contexto específico. Ele está explicado no texto de lançamento do colóquio, não vou aqui fazer referência a ele. Para além de organizarmos este colóquio, que nos pareceu necessário, portanto, quase que imperativo para nós, naquele contexto específico de há 2 anos para cá, consideramos também os três, os autores desta comunicação, que poderíamos, como investigadores, dar também o nosso contributo, considerando aquelas que são as áreas de estudo de cada um, muito distintas em alguns aspectos, mas, por outro lado, com aspectos de confluência e de convergência. Gostaria também de vos dizer que consideramos nos pareceu sempre muito interessante aos três, e as nossas conversas nestes últimos anos assim o têm levado, que há um determinado momento, parece sempre que a ciência, os cientistas, os investigadores estão fora da sociedade, estão isolados, estão a falar em circuito fechado fora do espaço público e da sociedade em geral, mas há momentos específicos em que a ciência vai para o debate público, vai para o espaço público, é inclusivamente utilizada nesse debate como argumento, como arma, como quiserem. E isso é muito interessante e para nós todos, não só nós os três, mas os que aqui estamos, como investigadores, como cientistas, é muito interessante e estes momentos devem ser aproveitados do ponto de vista pessoal muito e vividos como cientistas também até ao extremo. E é o que nós estamos a fazer com a organização deste colóquio, com vocês e também com esta apresentação. E, como não me posso demorar muito, são os meus colegas, andam-se comigo. Onde é que está? Está aqui. Eu, que sou a arqueóloga deste trio, desta troika,
o nosso objetivo é... eu não sou especialista em mesquitas, de todo. O meu objeto de estudo é a cidade de Lisboa, do ponto de vista arqueológico, para o conhecimento da sua história. Vamos abordar a cidade de Lisboa como um objeto de estudo em si, e neste caso como um sítio arqueológico, e é a isso que eu me vou referir, tendo como objetivo chegarmos à localização da Mesquita Aljama de Algesbuna. Do ponto de vista do território, nós vemos uma paisagem, um terreno, vamos dizer assim, que hoje é muito antropizado, mas que já tinha algumas características que, como veem, definem plataformas no espaço urbano. Aqui estão marcadas 3, há pelo menos mais uma, que aliás basta olhar para a imagem para a ver, para a identificar. Vamos nos referir essencialmente a estas 3 e principalmente à do meio, à central, àquilo que vamos chamar a plataforma intermédia da cidade antiga de Lisboa. Esta imagem já foi mostrada ontem aqui pela Ana Gomes e voltamos aqui a marcar estas 3 plataformas que são muito importantes no conhecimento e no desenvolvimento da cidade de Lisboa ao longo do tempo, de uma perspectiva diacrónica, e que se vão consolidando depois com a urbanização ou com a ocupação humana. O que acontece é que, ao longo do tempo, à medida que a cidade se vai construindo, estruturando e consolidando, este relevo, que já de si tinha estas características de apresentar algumas plataformas ao longo da colina original da cidade, da urbe, desde o ponto mais alto, a plataforma superior, até ao ponto mais baixo, na plataforma inferior, junto à água, ao rio e à Ribeira da Baixa, e ao longo do tempo, aproveitando essas plataformas naturais, os cidadãos, vamos dizer assim, os lisboetas das várias épocas foram alterando esta topografia natural no sentido de exacerbar, de sublinhar estas plataformas, como se pode ver no caso, por exemplo, do Teatro Romano, a que estas 3 imagens fazem referência e que neste desenho é claríssimo como é feito, aproveitando o terreno, o relevo, mas acentuando, através de ações de aterro e desaterro, essas plataformas, como na minha opinião também será no caso do criptopórtico, sobre o qual depois veio a ser construída a pequena a Mesquita de Bairro, que já foi aqui apresentada, e que, na minha opinião, não se implanta sobre um terreno plano, mas sim sobre a praia, e, portanto, sobre um terreno também com declive, servindo o criptopórtico romano, ele próprio, para o planificar, o relevo, e sobre ele construir, como acontece com a própria estrutura islâmica identificada no claustro da Sé, apresentada ontem aqui pela Ana Gomes e pela Alexandra Gaspar, que ela própria também está construída em 3 níveis, ou 4 até se quisermos, como acontece na construção da sede de Lisboa e posteriormente na construção do claustro. Este corte refere-se essencialmente ao claustro e ao urbanismo medieval, vamos dizer assim, envolvente à própria Sé, em que há uma sucessão de aterros e desaterros para a criação desse espaço e dessa plataforma sobre a qual se constroem grandes edifícios ou monumentos, se quisermos, e como, aliás, em escala maior, urbana, acontece na Baixa de Lisboa, após o terremoto, com a reconstrução dita Pombalina e que cria aquilo que hoje chamamos a Baixa Pombalina. Esta plataforma intermédia, e que para nós é particularmente importante, como os meus colegas depois explicarão melhor, ela é visível também ao nível da presença da urbanização, do urbanismo, da presença de estruturas e contextos urbanos detectados arqueologicamente. Eu agora vou-vos mostrar muito rapidamente um conjunto de plantas de vários colegas, a maioria dos quais, aliás, aqui presentes, que se têm dedicado ao estudo das várias épocas da cidade de Lisboa, das várias camadas de Lisboa, na Idade do Ferro, plataforma, na ocupação romana mais antiga, da autoria de João Pimenta aqui presente, agora do período romano, Felicita, Júlia, Olicipo, vários investigadores, alguns já mais antigos, outros nossos colegas ainda, que vão
propondo o urbanismo do Olicip e vão esquematizando aquilo que se consegue perceber, sempre com destaque para esta plataforma intermédia de que vos falava e que vai ser, digamos, constituir uma área central e especial da cidade e particularmente importante na estrutura da cidade, ainda em época romana, já na Antiguidade Tardia, novamente na Antiguidade Tardia. Reparem que os pontinhos que vão presentes nestas plantas são sítios arqueológicos, ou melhor, pedacinhos do sítio arqueológico de Lisboa, vestígios arqueológicos em situ das várias épocas e depois chegando à ocupação islâmica com a estrutura da cidade conhecida, estudada, com os vestígios arqueológicos também aqui presentes. Já, inclusivamente, num período da ocupação portuguesa, medieval cristã, a possibilidade de encontrar destas plataformas, um destes aterros estruturados, construídos, mesmo identificado arqueologicamente e representado, sendo depois possível localizá-lo no desenho da Biblioteca de Leiden, o que é de facto extraordinário, muito importante. Estamos mesmo a sul da Sé, com a estrutura ela própria aqui identificada arqueologicamente, e aqui na zona central desta plataforma intermédia da cidade de Lisboa, muito importante do nosso ponto de vista, estão representados as várias plataformas, aterros socalcos, se quiserem, patamares urbanos, como quiserem, a cheio, os traços a cheio, os que foram identificados materialmente e a traçada, aqueles que não têm sido identificados materialmente, se presuma, têm que lá estar pelo que conhecemos dos vestígios arqueológicos. Como vêem, nesta zona particular, em redor da atual sede de Lisboa, há um conjunto grande destas plataformas. É certo que eles existem em toda a cidade, mas nesta zona há um conjunto grande e isso para nós significa várias coisas. Aqui agora a planta de Carlos Fabiano, também aqui presente, onde duas das propostas de localização de fórum dos fora de Olicipo também estão localizados. E aquilo que poderia ser em época romana, as várias plataformas descendentes desses edifícios. A monumentalidade, vamos dizer, da estrutura encontrada, do edifício encontrado no Claustro de Sé, é outro dos argumentos que nós gostamos e achamos importante referir, a reutilização da cloaca romana com a construção deste edifício monumental que desmonta em parte as estruturas romanas, o que também é significativo porque não é comum, e finalmente um pouco este conjunto de argumentos, a saber, o relevo, as três plataformas, a importância da plataforma intermédia, através dos antecedentes urbanos, da diacronia, da antropização da topografia urbana e do investimento que a cidade, do ponto de vista da longa duração, foi colocando na criação desta plataforma intermédia, deste lugar central, deste lugar absolutamente central na cidade de Lisboa e da monumentalidade que necessariamente estas construções têm neste ponto. Vou passar a palavra ao Manuel. Bom dia a todos. Eu vou deixar as palavras de agradecimento e etc. para a sessão de encerramento, visto que o nosso tempo é mais que apertado. E, portanto, vou já diretamente... Vamos agora sair de Lisboa e vamos fazer um périplo por algumas cidades que têm relevância pelo paralelo com o caso de Lisboa. E queria que atentassem, sobretudo, a duas coisas. À posição que estas igrejas e mesquitas ocupam nas cidades que vamos ver e também àquilo que lhes acontece após a conquista. Estes dois pontos. Então, em Toledo, como sabemos, a Mesquita Maior foi convertida em catedral em 1086, um ano logo após a conquista cristã, mas apenas em 1226 se lançou a primeira pedra da catedral e temos aqui o texto em latim, e agora lançaram a primeira lápide do rei e o arcebispo Rodrigo, que obviamente é a pessoa que escreve este texto e, portanto, há de ter alguma credibilidade neste assunto. O Rodrigo Rémenes da Rada. Em seguinte, o caso do Huesca, um caso também bastante interessante, 1096, cuja Mesquita Maior foi também convertida em catedral e atentos à posição em que a Mesquita ocupava na cidade.
e aqui apenas nas últimas décadas do século XIII se iniciou a construção da Catedral Cristã. Mais uma vez temos aqui o texto e note-se também que este texto, a origem do texto também me parece fidedigna, visto que se trata do Papa Urbano II, que não vejo grandes motivos para estar a mentir sobre esta situação. A Mesquita Maior de Córdoba foi convertida em catedral em 1236, logo após a conquista cristã. O edifício da Mesquita Maior mantém-se, como todos sabemos. A fonte, mais uma vez, é o Rodrigo Jiménez da Rada, e a posição da mesquita aqui realmente não é no centro exato da cidade, mas é numa posição central e é dentro da Medina. O Alcazar é junto, atenção, Córdoba não tem, como todos sabemos, um alcáçar, tem apenas um Alcazar, e portanto é uma situação bastante particular. Como sabemos, foi a cidade cabeça, portanto capital, podemos dizer com um certo anacronismo, no Emirado e no Califado. Depois um caso já bastante interessante, não é que os outros não fossem, mas este mais complicado, por isso acho-lhe mais piada. A cidade de Badajoz, fundada por Abd-al-Rahman ibn Marwan al-Jiliki em 875, e em que não conhecemos onde estava a localização da mesquita algema. Aquilo que conhecemos, sim, é a mesquita fundada pela mesma pessoa, pelo Ibn Marwan, na Alcáçova. Mas como este texto de Al-Miari, que segue, aliás, Al-Bakri afirma, foram construídas as duas mesquitas em paralelo e provavelmente outras, e portanto é por isso que depois, mais tarde, quando Badajoz é conquistada, a mesquita que vai ser sagrada não vai ser a mesquita algema, vai ser sim a mesquita que está na Alcáçova, sendo que não era essa a mesquita algema. Em 1238, já em I de Aragão conquistou Valência aos muçulmanos, como já vimos aqui numa comunicação de ontem. No ano seguinte, uma bula papal, mais uma vez um documento confiável, converteu a mesquita maior em catedral. Note-se, no caso de Valência, a centralidade é óbvia. O caso de Sevilha é um pouco mais complexo. A mesquita algema de Sevilha foi a mesquita de Ibn Adabas, funcionou, portanto, como mesquita algema, que se localizava, essa sim, no centro da cidade. Entre 1172 e 1198 é construída a mesquita maior almohada, junto ao Alcazar. Portanto, há aqui uma deslocalização óbvia do espaço, da posição, aliás, uma deslocalização da posição que a mesquita ocupava, e claramente está ligada a uma alteração de política. É, antes de mais, uma questão política que se trata aqui e não uma questão de funcionalidade da própria mesquita, como é óbvio. E como se sabe, foi a mesquita almohada que foi depois, mais tarde, convertida logo após a cidade, algo que com certeza já estaria nos planos de quem fez a conquista, era converter imediatamente esta mesquita em catedral, mas note-se que apenas no século XV é que realmente o cabido toma a decisão de construir uma nova catedral. E, portanto, este caso já não é o primeiro, nos outros que mostrei também se nota esta pervivência do templo muçulmano, do templo físico, não é? Ainda em funcionamento como catedral em todas estas cidades. O caso de Múrcia. Múrcia é uma cidade fundada por Abd-al-Rahman II em 825, portanto uma cidade de fundação islâmica. A mesquita maior foi reconstruída em inícios do século XII e depois pelo Emir Almorávid Ali ibn Yusuf, e aqui sublinho uma questão que tem sido falada, mas me parece que é importante sublinhar, é que as mesquitas têm várias fases de construção e estão eminentemente ligadas a processos políticos. E portanto, não se pode, é difícil, ou devemos ter com muita cautela quando situamos uma mesquita num sítio e tomamos aquela mesquita como uma única naquela cidade, porque muitas vezes realmente não é isso que acontece. Há deslocalizações e o Império Almohade realmente traz uma fratura bastante significativa nesse aspecto, que é preciso sublinhar. Lisboa, como sabemos, não teve almohade,
e parece-me significativo isso e, portanto, esse aspecto parece estar fora, não, está de certeza fora da questão lisboeta. Portanto, relativamente a Múrcia foi conquistado por Jaime I em 1266, o qual permitiu, excepcionalmente, aos muçulmanos ficarem com todas as mesquitas, exceto Al-Jama, isto porque lhe fazia confusão, segundo o texto do próprio, que aliás o próprio escreve, fazia-lhe muita confusão os muezzins chamarem para a oração, visto que ele se alojou imediatamente na Alcáçova, que ficava perto da mesquita Al-Jama, mas não, ou seja, a mesquita não estava dentro da Alcáçova, claramente, e assumiu uma posição central. Rayen é um caso também extremamente interessante. É um caso em que a primeira mesquita congregacional foi convertida numa igreja, possivelmente a Igreja da Madalena, que se situa no tal Pontinho Verde, e note-se que a primeira Medina era bastante menor do que depois a Medina posterior, já dos séculos XI e XIII, e, portanto, estava dentro da Medina e não no Alcáçova, não numa posição provavelmente muito central, mas também a Medina não era muito grande para que tal necessitasse. Porque esta questão da centralidade tem uma funcionalidade física, que é as pessoas precisam deslocar para a mesquita à sexta-feira. Portanto, há motivos práticos e físicos que explicam a necessidade dessa centralidade. A segunda mesquita Al-Jama foi fundada pelos almohades, lá está, e convertida na atual Catedral de Rayen, após a conquista cristã, já em 1246. O caso de Almeria já sai um pouco fora da nossa cronologia, porque a conversão de Almeria é bastante mais tardia, como se sabe, obviamente, mas note-se aqui a posição absolutamente central que a mesquita Al-Jama de Almeria ocupava na cidade. E Almeria é uma cidade que eu penso que tem imensos paralelos com Lisboa, de vários pontos de vista. É uma cidade portuária e até do ponto de vista da dimensão e da escala me parece bastante importante em estabelecer o paralelo com Lisboa. A Mesquita Maior foi erguida nos últimos anos do século X e a conquista foi muito mais tardia, já uma conquista feita pelos reis católicos, que mesmo assim insistem no processo, o processo mantém-se e é convertido em igreja. Portanto, isto é um processo obviamente muito, muito longo. No século XVI foi construída uma nova catedral, mas mesmo assim ainda demorou algumas décadas a acontecer. O caso de Málaga, tal como a Almeria, também sai fora da cronologia, mas, no entanto, a mesquita nem por isso. Teve obras de renovação bastante importantes na época almohada, e após a conquista da cidade pelos reis católicos, mais uma vez, foi convertida também em igreja, e apenas umas décadas depois começou a ser erguida a catedral. A posição é mais que obviamente, é uma posição central na cidade e não na Alcáçova, nem nada que se pareça. E deixo estas últimas palavras que fui roubar ao Afonso X através do intermédio de um artigo da professora Susana Calvo Capila, que a cita, e não pude deixar de ir buscar estas palavras que me parecem muito, muito indicadas para este momento. E quando alguma cidade, vou dizê-las em português atual, e quando alguma cidade de Mouros ganhar, a sua imagem na mesquita ponha no portal. Esta imagem, obviamente, é a imagem de Nossa Senhora. E, portanto, passo agora a palavra ao professor Hermenegildo, e o rei poeta refere-se à conquista de Sevilha. Muito obrigado. Nos 10 minutos que me cabem, dentro da distribuição de serviço que fizemos entre nós, cabe-me tentar perceber fazer no fundo o cruzamento entre as observações de natureza topográfica que foram feitas pela Jacinta e os paralelos que foram aqui feitos e apresentados pelo Manuel Fialho. E esse cruzamento diz respeito, evidentemente, a uma tentativa de dar uma solução a um debate que é um debate apenas parcial, mas que, em todo o caso, tem vindo, talvez, a desviar as perspectivas de análise sobre a cidade de Lisboa e sobre o que se passa no sítio da atual Sé, sobre a localização da mesquita Al-Jama. Eu agruparia os indícios que resultam do cruzamento entre as observações topográficas e os paralelos em
4 ordens de observações, em 4 ordens de análise, e faria uma prevenção que tem que ver com a natureza dos paralelos escolhidos. Porque um dos problemas ao escolher paralelos é, evidentemente, ter um patamar de comparabilidade. Aquilo que sabíamos sobre a Lisboa Islâmica até há uns anos atrás, talvez colocasse a cidade da Lisboa, fora desse patamar de comparabilidade, porque, na verdade, julgávamos que a cidade era bastante menos importante do que realmente era. Aquilo que sabemos hoje permite-nos aproximar a cidade de algumas, não de todas, evidentemente, mas de algumas das cidades do Al-Ándalus que acabaram de ver. Não, evidentemente, de Sevilha ou de Córdoba, mas de outras cidades de dimensão intermédia, sendo que, evidentemente, Lisboa coincide também a cidade islâmica coincide também com essas cidades, num ritmo de crescimento que claramente incide sobre o século XI e sobre a primeira metade do século XII. Isso é a justificação teórica para entendermos que, de facto, estamos a comparar coisas que são comparáveis. Primeiro ponto de observação, a relação da mesquita com Alcáçova. De todos os paralelos que estivemos a examinar, não existe em nenhuma das cidades que foi observável uma mesquita aljama na Alcáçova. O que não quer dizer que não existam mesquitas na Alcáçova que, pontualmente, como é o caso de Badajoz, no interior da retração do século XII, tenham vindo a desempenhar o papel de aljamas. Diria mesmo que, aliás, algumas das aljamas são anteriores à definição e à construção das Alcáçovas. Portanto, não há, efetivamente, nenhuma relação necessária, nem mesmo contingente, entre as Alcáçovas e as mesquitas aljamas, e diria mais que há uma relação de mútua exclusão, porque o princípio da definição da Alcáçova é o da segregação de uma elite política e militar, o que, evidentemente, contradiz o próprio conceito comunitário que está por trás da palavra aljama. E é por isso que, ainda nos sítios em que a mesquita está próxima da Alcáçova, no interior do qual estão alcáceres, está normalmente fora. E o caso paradigmático é a trasladação da mesquita aljama de Sevilha, no período de Almohada, para a proximidade do Alcácer, que está dentro da Alcáçova. Nesse sentido, recusaríamos, aqui os três, a identificação de uma possibilidade de a mesquita aljama de Lisboa ter funcionado no interior da Alcáçova. A nosso ver, a mesquita aljama de Lisboa estará necessariamente fora da Alcáçova. Em segundo lugar, a relação com os patamares, que foram aqui muito usados na exposição da Jacinta Bugalhão e que, aliás, estão plenamente demonstrados na tese que hoje se apresenta do doutoramento do Manuel Fialho. A relação com os patamares, como vimos, é particularmente importante. Temos que, evidentemente, depois do que vimos, excluir qualquer perspectiva de ortogonalidade que não se adapta a uma posição de acrópolo. Temos em vários sítios, vimos ali em vários sítios, soluções para resolver essa a presença do relevo, e vimos aqui no caso de Lisboa a presença do criptopórtico, no interior do qual, ou sobre o qual assenta o único indício sobre o qual toda a comunidade científica está de acordo de ser a mesquita. Não, é o único, porque sobre os outros há debate, mas sobre aquele não há qualquer debate, mas evidentemente esse criptopórtico está situado no arrabalde e, portanto, fora da área da Madina, o que exclui completamente, autonomamente daquele edifício não poder, evidentemente, ser uma aljama,
em nenhum caso, o que exclui, evidentemente, que esse criptopórtico tenha servido de base para a mesquita Aljama. A mesquita Aljama tem, evidentemente, que se situar no interior da própria Medina, como acontece em todos os casos, sem exceção. Em terceiro lugar, e vamos aproximando, a relação com as vias. A relação com as vias é um argumento central, não é? Porque, efetivamente, pela esplanada da atual Sé, passa uma via absolutamente nuclear, como foi mostrado, no interior da cidade romana e depois da cidade islâmica e depois da cidade cristã, que une a porta ocidental à porta oriental, e todos sabemos que quando o processo de islamização, esse sistema foi usado para situar a Aljama, e foi isso mesmo que acontece na mãe de todos os exemplos, que é o exemplo de Damasco, em que se utilizou o eixo central entre a porta ocidental e a porta oriental para situar a Aljama, aliás, sobre um edifício, nesse caso pré-existente. Quarta observação, e estou a aproximar-me do fim dos meus minutos. Quarta observação tem a ver com um critério que chamaríamos contingente. E esse critério contingente relaciona-se com as funcionalidades envolventes. Ou seja, com as funcionalidades que estão normalmente associadas à presença de uma mesquita e, sobretudo, de uma mesquita Aljama. Eu diria que essas funcionalidades são, neste caso, duas, embora em contextos posteriores se possa somar a questão da madraça, mas neste caso são essencialmente duas. A primeira é a dos banhos, e aí sim parecem existir indícios arqueológicos no próprio claustro, e a segunda é a dos aswaq, ou seja, dos açougues, do souk. E para os açougues não existem, conceda-se, não existem indícios seguros do ponto de vista arqueológico, mas também tem que se perceber que em 1147 a maior parte da estrutura do mercado, da estrutura física do mercado, não é ainda uma estrutura construída, em muitos casos. E diria que o grande paralelo para os açougues deste período são os açougues presentes nas cidades atuais do Norte de África, em que o mercado é a rua, são as tendas, e, portanto, são estruturas muito voláteis, não é? E são extremamente difíceis de identificar. Pelo contrário, temos atestação documental para os açougues, porque, sobretudo a ocidente da atual Sé, foram encontrados testemunhos documentais para a presença do mercado durante o período após a conquista, durante o período cristão. E isso conduz-nos a algumas das coisas que dissemos antes sobre a memória dos sítios e sobre a previvência da memória dos sítios em período cristão. A proposta é, portanto, dos três, que o sítio da Sé, e com isso não nos vinculamos necessariamente a nenhuma interpretação sobre os vestígios já feitos, já descobertos, não é? Mas a vinculação do sítio da Sé enquanto sítio da Aljama. E como última proposta, por cima desta, uma outra proposta que tem que ver com a provável existência, aquilo que propomos, a provável existência de um modelo português face a outros modelos em paralelo que acabámos de ver. De facto, o que acabámos de ver mostra que há uma cronologia normalmente muito diferida entre o momento de sagração das mesquitas aljamas enquanto purificação e sagração das mesquitas aljamas enquanto catedrais cristãs e a construção de uma nova Sé com um cunho arquitetónico e estético cristão. Às vezes, estamos na ordem dos 200 anos. No caso português, sem que possamos presumir que essa construção comece imediatamente, acho que isso é muito importante, em muitos casos não começa imediatamente, parece-nos que a distância é pode ser bastante mais curta do que nos outros aspectos. Isso, evidentemente, do que nos outros casos. Isso, evidentemente, só pode ser resolvido com um maior desenvolvimento do programa de investigação
vos falará em 2 minutos, se nos concederes, em 2 minutos, esteja assim. Ou mesmo o microfone. Ou mesmo peço desculpa, a professora Maria João. Ou mesmo nós aqui usamos, vou referir apenas aqui um pequeno exemplo da investigação desenvolvida em Carmona, pelos nossos colegas, em que através de um programa de prospecção geofísica e obviamente fundada em investigação histórico-arqueológica anterior, foi possível propor, com base nos resultados dessa prospecção geofísica, remota e não intrusiva, a presença da estrutura da mesquita Aljama sob a igreja, que agora não me recordo o nome porque ficou lá debaixo das imagens. No caso de Lisboa, nós propomos também, os três, por enquanto, desenvolver um programa de investigação. Esse programa tem como objetivo localizar a mesquita Aljama, perceber, aproximar-nos do que seria a sua cronologia de construção, ou o que seja, do que seria a sua dimensão, obviamente a sua orientação e implantação topográfica, e em relação a várias hipóteses. Expõe, isto aqui são apenas dois bonecos, vamos dizer assim, como diria a Maria José Gonçalves há pouco, e no fundo achamos que é perfeitamente possível desenvolvermos este programa fora da Sé, no espaço envolvente e, eventualmente, também no interior da igreja. Isto porque a mesquita pode estar toda debaixo da Sé, sob a atual edifício da Sé, e, portanto, não ser revelada em prospecção apenas no exterior. É uma intenção, mas é também uma proposta, e que esperamos que se possa, também com a continuação dos trabalhos arqueológicos que estão sempre a ser desenvolvidos em Lisboa, se avançar na resposta a esta pergunta: onde está a mesquita Aljama de Aldosbuna? Obrigada. Ora bem, muito obrigada pela vossa contribuição.